1 João capítulo 5, verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. A Nova Versão Internacional diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. A Atualizada diz: não vive pecando. A NVI diz: não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe atinge. Você já teve a sensação de você estar tão perto do Senhor, o amando tanto, que você faz as palavras de Pedro as suas palavras? Um dia, Jesus estava ministrando aos seus discípulos, era um grande número de discípulos, nós não sabemos o número, mas era um grande número. E as palavras que Jesus falou foram palavras tão fortes que a Bíblia diz que muitos, note que não foram poucos, muitos, João capítulo 6, dos seus discípulos, voltaram para trás e não andavam mais com Jesus, porque as palavras dele, o que Jesus requeria deles, era algo que eles não estavam dispostos a pagar o preço. Jesus então vira para os seus discípulos e disse assim: vocês vão me deixar também? Vocês querem também ir embora? E Pedro diz assim: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Eu tenho certeza que a gente tem experiência dessa forma, experiência principalmente quando a gente está na montanha espiritual, quando a gente acabou de ter uma experiência profunda com Deus, que a gente chama a experiência da montanha, a experiência do monte, quando você acabou de receber a Jesus como Senhor e Salvador, quando você se batizou, quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, as palavras suas são as palavras de Pedro: Senhor, mesmo que as pessoas te abandonem, eu nunca vou te deixar. Pedro chegou a dizer assim: eu estou disposto a ir para a prisão, mas eu nunca vou te deixar. Pedro, grande discípulo, e a gente tem muita coisa que a ver com Pedro, porque nós agimos muitas vezes igual a ele. Esse mesmo Pedro que disse: Senhor, eu nunca vou te deixar, mais tarde disse: eu não o conheço. Um outro lado na vida de Pedro, quando ele nega Jesus, interessante que não foi muito depois dele ter declarado a sua lealdade para com o Senhor. Todos nós tivemos essa experiência, momentos de grande afirmação para com Deus, de grande adoração a Deus, e momentos de fraquezas. Ser crente não significa que a gente não passa por momentos assim, momento que a gente tem que lidar com um aspecto da nossa vida que está tão ao nosso lado quanto o ar que nós respiramos, que é o aspecto do pecado. Como um crente que é salvo do pecado pode tornar a servir o pecado? Eu e você conhecemos pessoas que subiram nos púlpitos da igreja e fizeram afirmações tremendas, e mais tarde nós descobrimos que essa pessoa envergonhou o Senhor, envergonhou a igreja, envergonhou a palavra de Deus, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que pregava. Nós lembramos que todos nós temos essa luta constante entre nós, e eu falo isso nessa manhã, não para dar nenhuma justificativa para o pecado, mas dizer que é uma coisa real. Quando a gente encara a vida de Davi, e a gente olha a vida de Davi, e vê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, vê que Davi era um homem que amava a Deus, era um homem que pegava a sua harpa e cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é um homem que teve que lidar com uma fraqueza que ele tinha na sua personalidade, uma fraqueza que ele tinha na sua vida, que causou um adultério, que causou um homicídio, e que ele pagou um grande preço por isso. Nós estamos falando nessa série de mensagens sobre liberdade, e eu falei na semana passada, e me perdoe se eu sou repetitivo, são 6 mensagens nessa série, e às vezes eu preciso de voltar ao início para a gente poder direcionar aonde nós queremos levar a igreja hoje.
Eu disse que essa série é uma série que tem por objetivo nos liberar para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. E na primeira mensagem, nós falamos que a liberdade só é possível através de Jesus Cristo. Liberdade é algo que todos nós queremos, e nós damos vários exemplos de liberdade, mas Jesus diz, olha, somente se o Filho vos libertar, vocês podem ser verdadeiramente livres. Então, o que nós estamos tentando explicar, que mesmo na semana passada que eu falei sobre liberdade do passado, usando muitas coisas que têm a ver com mecanismo de defesa, com coisas mentais, com coisas da nossa personalidade, eu quero que fique bem claro, eu estou tentando mostrar claramente que somente a liberdade por Jesus Cristo, a liberdade que Jesus dá, é a liberdade que será duradoura. Eu dou graças a Deus que cada culto eu tenho ouvido falar de testemunhos. Na primeira mensagem sobre liberdade, uma pessoa foi liberta do vício do cigarro, e essa pessoa confirma para mim, olha, Jesus me libertou do cigarro naquela primeira mensagem. Eu fiquei grato com isso. Se essa semana passada eu ministrei, e depois de ministrar eu orei no altar com uma pessoa, e nós oramos em particular numa área de medo na sua vida, medo de altura, e esse era o problema que ele me pediu oração. E essa semana, na quinta-feira, ele disse, pastor, eu estou totalmente livre, totalmente liberto em nome de Jesus. Então eu sei que Deus está fazendo alguma coisa muito importante, e a mensagem de hoje não é nada que você nunca ouviu, tudo que eu vou falar você já ouviu, mas simplesmente é uma afirmação que Deus quer nos libertar completamente do domínio do pecado. Eu espero que você preste atenção nas palavras que estão saindo desse púlpito. Olhe novamente o texto que está projetado agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Na Bíblia mais antiga diz não peca, mas a tradução melhor é não vive pecando, é algo contínuo. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Eu queria pedir ao José se ele pudesse me dar o meu pointer, por favor. Quando nós chegamos na igreja, a gente ouve falar algumas afirmações muito interessantes. Por exemplo, você já ouviu esse tipo de afirmação? Eu pensei que ele era crente. Uma outra afirmação: naquela igreja só tem hipócritas e fofoqueiros. Obrigado. Outra afirmação: mas que gente carnal. Todos nós já ouvimos frases assim. Eu pensei que ele era crente. Naquela igreja só tem hipócritas e fofoqueiros, mas que gente carnal. O que essas pessoas estão tentando falar é que se uma pessoa fosse realmente crente, se a igreja fosse realmente boa, se os crentes fossem realmente espirituais, nós não teríamos pessoas assim. A ideia, a expectativa das pessoas para um crente é que um crente será perfeito, no sentido de ele tem que ter um padrão melhor. Será que um crente verdadeiro não peca? Será que nós poderíamos usar o texto que nós olhamos agora e dizer assim, um crente verdadeiro não vive pecando, não peca? Seria que isso, se falarmos essa afirmação e olharmos a afirmação de João, nós estamos dizendo que o crente é perfeito? Claro que não. Nós sabemos muito bem que se perfeição fosse o que nos qualificasse a ser crente, ninguém aqui poderia ser crente. Também, de outro lado, nós temos que dizer que crente não significa que, porque Jesus nos perdoa de todos os pecados, então nós podemos continuar pecando, porque se eu pecar, Jesus me perdoa, então eu posso continuar pecando. Também não. Então, o que eu quero fazer hoje, eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo, e eu vou pregar fazendo algumas perguntas para vocês.